Deixo para a nossa reflexão de hoje, como no início da missa nós tivemos oportunidade de fazer, a questão da pergunta apresentada por Jesus ao grupo dos discípulos. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Em outras palavras, o que estão dizendo a meu respeito por aí? A resposta dos discípulos ela foi pronta e rápida, né? Porque é muito fácil a gente dizer, estão dizendo por aí, dizem, estão falando. Isso é impessoal, não compromete a gente com nada. Se depois alguém diz, não, você disse... Não, eu não. Eu disse que estão dizendo. Eu não disse que eu digo, mas que estão dizendo por aí. E foi assim que os discípulos não tiveram dificuldade em responder prontamente. Uns dizem que é João Batista, que é Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Mas quando Jesus apresenta uma segunda questão que requer da parte dos discípulos um compromisso com a resposta que deve ser dada ou a ser dada a essa pergunta, uma pergunta que tem um caráter mais pessoal, portanto mais íntimo, há uma certa resistência da parte dos discípulos em responder e uma coragem de Pedro de fazê-lo, né? Quando Jesus diz, e vós, quem dizeis que eu sou? Ou seja, e você? Quem você diz que eu sou? Os discípulos bem sabiam que Jesus conhecia o íntimo das pessoas. Então ali não havia espaço para mentira. Dizer uma coisa e sentir outra. Afirmar uma coisa e pensar outra. Ali se tratava de ter que dizer a verdade. E ponto final. E ao dizer a verdade, comprometer-se com aquilo que foi dito, que torna ainda mais sério, né, o peso, maior o peso daquilo que se diz. Pedro teve a coragem. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E ao dizer isso, Pedro não só acerta uma pergunta com uma resposta ali na mosca, mas ele se compromete para a vida inteira com aquilo que ele está dizendo ali. Ali ele está dizendo algo que ele abraçou para uma vida inteira. E não apenas ele aderiu verbalmente naquele momento, mas algo para uma vida inteira. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Na nossa relação com Deus não há distância entre dizer e fazer. Dizer é fazer. Fazer e dizer são dois momentos de uma mesma hora. O certo divórcio que pode existir entre nós, entre dizer e fazer, não cabe no que diz respeito ao nosso Deus e nem cabe na nossa relação com Ele. Quando, por exemplo, Deus criou o mundo, a gente leu recentemente aí os textos da criação do mundo, Ele disse as coisas e as coisas foram feitas. Ou seja, dizer e fazer coincidiam. Ele dizia, haja luz. E assim a coisa foi. Dizer e fazer, dois momentos de uma mesma hora. Nesse tempo da quaresma, certamente, né? Um tempo de aprofundar um pouco mais a nossa relação com Deus, de busca de intimidade, de retorno em alguns aspectos de nossa vida para Ele. A pergunta que Ele nos faz nos coloca um pouquinho assim num canto de parede, como foi com Pedro, né? E para você, quem sou eu? Lembrando que não cabe a mentira. Não cabe diante daquele que tudo vê e tudo sabe, a gente dizer uma coisa que não corresponda à verdade. E talvez essa seja a pergunta para a quaresma inteira, mas é com ela que a gente abre aí o primeiro dia, depois do primeiro domingo da quaresma. Quem sou eu para você? Posicione-se, é o que pede a palavra de hoje, né? Se posicione, tome uma posição, se coloque, tenha coragem. Os outros discípulos recuaram, né? Só Pedro que avançou e respondeu, certamente com medo do compromisso que a resposta geraria em cada um deles, possivelmente por isso. Mas não vamos recuar, vamos dar a nossa resposta. Às vezes,
Na nossa resposta, a gente reconhece falhas. Vocês lembram, por exemplo, de Pedro, quando Jesus perguntou: Pedro, tu me amas uma vez? Pedro, tu me amas duas vezes? Pedro, tu me amas três vezes? E aí, depois da terceira vez, Pedro entendeu que ele estava sendo cutucado na intimidade, né? Ali no coração dele. E aí Pedro respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Ou seja, como eu vou me esconder? Como responder isso de maneira mentirosa? Tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. O que Pedro está dizendo é assim: tu sabes tudo. Tenho minhas falhas, quedas, fraquezas, mas somou, subtraiu, multiplicou e dividiu, o saldo é amor. Tu sabes tudo. Tu sabes que te amo. Eu acho essa resposta de uma beleza enorme e mais perto da gente, né? A resposta dada por Pedro: tu és o Cristo, filho do Deus vivo, vou me comprometer vida fora. A gente, infelizmente, tem falhas, né? Esbarra na fragilidade, na impaciência, em algumas lutas pessoais nossas, que a gente trabalha, inclusive, nesse tempo da quaresma, mas aí muda um pouquinho quando Pedro insere a sinceridade, a humanidade dele, reconhece, sabes tudo. Isso tudo é de uma abrangência impressionante, né? Depois ele conclui dizendo: tu sabes que te amo. Eu convido a todo mundo a gente se colocar. Como eu disse no início da missa, nós celebramos hoje vidas que partiram e que estão na eternidade, que deixaram um exemplo para a gente, né? Tanto Dona Eli, lembrei quando eu fui celebrar domingo lá na Barra de Guaratiba, todos os domingos ela fazia as preces. E o domingo passado foi o primeiro domingo que a gente olhou para o lado, cadê Dona Eli para fazer as preces? Ela não estava lá. Né? Ela é conhecida lá na Barra como Lica, mas o nome dela é Eli. Então, cadê para as preces? Não estava lá. Mas tem um testemunho que ficou. Percebi no finalzinho da missa, já no momento das preces, uma conversa do pessoal no sentido de falar da perseverança, do testemunho, de uma pessoa que deixou um rastro tão bonito dentro da comunidade e tal. Eu acho que é uma história muito parecida, a gente celebra aqui hoje também, que é a história de Dona Terezinha, né? Eu já participei do finalzinho da história, né? A gente costuma dizer que as pessoas, eu já ouvi de muita gente, que com a idade a gente fica melhor, né? Igual o vinho, que a gente fica, não vale sempre não, né? Via de regra vale, a gente fica mais doce, mais sereno. Então eu não conheci Dona Terezinha mais nova. Não sei se ela adoçou com o tempo, ou sempre foi doce, mas essa foi uma característica que me tocou de maneira especial, uma certa serenidade, mansidão. Eu percebi uma firmezazinha assim. Eu sempre desconfio muito das pessoas pequenininhas. Não se brinca com pequenininhos, sabe? Eles são meio sangue no olho, os pequenininhos assim, às vezes são meio... Minha avó tinha 1,50 m e um pouquinho. E meu avô tinha quase o meu tamanho. Minha avó dizia: Antônio, ele vinha. Então, né? Embora pequenininha assim e tal, mas a gente entendendo ali uma firmeza, mas ao mesmo tempo uma... E aí cada um tem suas histórias, tem suas experiências. Eu imagino que muita gente tenha razão para agradecer. A gente deve cuidar para que no fim da nossa vida as pessoas também tenham mais razões para agradecer, para falar do bem que nós construímos, do rastro que deixamos na vida delas, do que dizer assim, sossego para a gente, né? Imagino que é muito raro isso acontecer, mas pode acontecer se a gente se dedicar a não construir uma história boa. Então, eu quero deixar o meu abraço aí aos familiares, quando a gente perde alguém com essas características do convívio, mesmo que velhinho, mesmo que idade avançada,
o desejo era sempre ter um pouco mais. A gente sempre quer que fique um pouco mais, que não seja agora a hora, mas a gente sabe que é a vida, né? As pessoas vão, partem, mas eu desejo aos familiares que se sintam confortados, assim, com a certeza de que um ciclo se completou e de uma maneira muito bem vivida e com um testemunho muito bonito. De modo que eu deixo o meu abraço aí a todos os familiares e amigos que estão conosco rezando no dia de hoje. Vamos fazer a nossa procissão e o canto das ofertas.